Honra e glória, poder e domínio, exaltação àquele que vive, àquele que reina, para todo sempre o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Nessa tarde, nessa oportunidade maravilhosa, desejo convidar você para que juntos iniciemos um período especial de oração. Quero também, durante esse período de oração, estar intercedendo pela sua vida, apresentando o seu pedido de oração e comunicando a você através da imposição de mãos, operação de milagre, de maravilhas de Deus, cura, renovo, restauração, livramento para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, enfim, para toda a sua família. Então eu te convido nesse instante, você que está chegando entre nós, para que nós nos coloquemos, nos posicionemos em oração nessa tarde. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta oportunidade maravilhosa, por esse momento precioso de nos colocarmos diante de Ti, para Te honrar, para Te exaltar, para Te engrandecer, para Te bendizer, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és a nossa maior vitória, Tu és o Deus da nossa alegria, Tu és o Deus da nossa paz, o Deus da nossa salvação, Tu és o nosso Deus todo-poderoso, o nosso Deus vivo e verdadeiro, o nosso Deus soberano e santo, nosso Deus de milagre, nosso Deus eterno, nosso Deus santo, nosso Deus soberano. Nessa tarde nós nos inclinamos, nessa tarde nós nos prostramos, nós nos dobramos, nos debruçamos ante a Tua maravilhosa presença. É bom, Senhor, estarmos diante de Ti. É bom reconhecermos, Senhor Jesus, a nossa necessidade de Ti. Como a Tua palavra declara, Senhor, sem mim nada podeis fazer. Nós reconhecemos que somos como ramos de uma árvore, e esta árvore, Senhor, é a nossa videira verdadeira. Tu és, Senhor, esta videira, e nós somos as Tuas extensões. Por isso nós temos necessidade de estarmos conectados, de estarmos ligados, de estarmos enxertados, Senhor, ao tronco principal dessa videira. As nossas vidas, Senhor, elas não são mais nossas. As nossas vidas, elas Te pertencem. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Somos, ó Deus querido, a Tua nação santa. Somos, Senhor, o Teu povo adquirido, porque nós cremos de conformidade com a Tua palavra, ó Deus amado, de que Tu nos tiraste das trevas e nos trouxeste para a Tua maravilhosa luz. Por isso, hoje nós podemos, por meio da fé, Senhor, Te contemplar. Nós podemos Te ver, Senhor, ó Deus, e reconhecer que Tu és real. Tu és um Deus invisível, mas és uma realidade para cada um de nós. Porque Tua palavra, Senhor Jesus, ela é fiel, ela se cumpre nas nossas vidas. Tu disseste que não nos deixaria sozinhos, Senhor. Nós não ficaríamos órfãos, não seríamos abandonados. O Senhor enviaria para estar junto de cada um de nós o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito, Senhor, que nos ensinaria todas as coisas, o Espírito Santo que nos guiaria, nos conduziria, para que nós pudéssemos, Senhor, pedir como convém, até mesmo com gemidos inexprimíveis. É a nossa ação de graças nessa tarde. É o nosso coração disponível, Senhor, em adorar, em invocar, em exaltar, em engrandecer, em bendizer, Senhor, o Teu nome, ó Deus querido, Deus poderoso, Deus amado,
Nós queremos, Senhor, nessa tarde, sermos canais, queremos ser instrumentos, ó Deus amado, Deus poderoso. Queremos ser, Senhor Jesus, Deus santo, Deus querido, ó Senhor amado, ponte de bênçãos para a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos amigos, de todos aqueles que nos dão prazer, nos dão alegria, nos dão a satisfação de estarmos juntos nessa oportunidade maravilhosa. Aqui não estamos, Senhor Jesus, ó Deus, porque nós nos agendamos, porque nós nos programamos. Aqui nós não estamos, Senhor Jesus, porque nós ensaiamos, porque nós, Senhor Jesus, ó Deus, exercitamos, mas porque a Tua graça nos atrai, a Tua presença, o Teu Santo Espírito nos inspira, nos impulsiona, nos faz irmos mais além, Senhor. Ó Deus, nada poderíamos de fato fazermos se o Senhor não fora conosco, ó Deus querido e santo. Não conseguiríamos, Senhor amado, dar um passo além dos nossos limites, atravessarmos os mares, ó Pai Santo, removermos as montanhas, os obstáculos, os problemas que se levantam diante de nós, se o Senhor não fora conosco. Ó Deus querido, é por isso que nós podemos ir adiante, podemos prosseguir. Nós tomamos posse, Senhor, da Tua palavra que declara, ó Deus, deixando as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo, ó Deus, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso aqui podemos juntos prestarmos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. E mais uma vez, Senhor, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos e declararmos que nós pertencemos ao Senhor. Fomos comprados por bom preço, o preço do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Não somos mais de nós mesmos, Senhor. Ó Deus, nós pertencemos a Ti. As nossas vidas, todas elas, Senhor, estão nas Tuas mãos e aos Teus cuidados. Tua palavra declara, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ó Senhor, Tu verdadeiramente tens cuidado de cada um de nós. Por isso podemos descansar, Senhor, podemos confiar, podemos crer, podemos acreditar, ó Deus amado, que nós não fomos desamparados, abandonados, esquecidos, que não estamos aqui, Senhor, nessa terra por um acaso, ó Deus amado, mas sim por um desígnio, por um propósito, por uma missão, ó Deus amado, por um chamado, por uma escolha, por uma separação, por uma soberania que veio do próprio Senhor, o nosso eterno Salvador. Nos colocou nessa terra para, ó Deus, em primeiro lugar, Te fazer sorrir, Te agradar, Senhor. Temos a certeza de que o Senhor olha para cada um de nós, vê a semente, ó Deus, se desenvolvendo em nossos corações, a semente da fé que o Senhor mesmo plantou através da Sua palavra, através da ação do Seu Espírito Santo, a novidade de vida que nós podemos experimentar, Senhor, hoje. Não é por nossa própria capacidade, mas é por causa da graça do Senhor, que tem nos modelado, tem nos tornado a cada dia a Tua imagem e conforme a Tua semelhança, como está escrito na Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Assim resplandeça a vossa luz, diz o Senhor. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai, que está nos céus.
Obrigado, Senhor Jesus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, que não andam segundo a vontade da carne, mas que andam segundo a vontade do Espírito. Por isso aqui, Senhor, nós nos disponibilizamos, ó Deus amado. Por isso aqui, Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti e fazemos, Senhor, nessa tarde, esta conexão, esta aproximação. Tua palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós tomamos posse dessa promessa, Senhor, e cremos que ela se cumpre nas nossas vidas pelo poder do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Nós queremos aqui saudar bem-vinda a Blandina, a Maria Lúcia, a Maria Hermínia, a Luzia Gonçalves, a Iraci Dias, a Maria Souza, a Valdetina Lopes, a Rosângela. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nesse instante uma oração intercessória em vosso favor, para que as bênçãos de Deus elas continuem se estendendo para as vossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode colocar também o seu pedido de oração e durante esses minutos nós estaremos intercedendo e crendo que nessa batalha diária, talvez você esteja atravessando, o Senhor nosso Deus, Ele vai pelejar a sua peleja. É Ele quem peleja por nós. Ele pelejará por vós, assim diz o Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, receba do Senhor Jesus Cristo a bênção que Ele tem reservado e direcionado para cada um de nós. As bênçãos de Deus não estão retidas. A palavra do Senhor Jesus, ali no Salmo de número 126, diz que enquanto o povo de Israel ele estava no cativeiro, ali, de fato, eles estavam passando por um processo, estavam passando por um tratamento, quando dali eles saíram, não é? Quem conhece a história de Israel nesse período, quando o rei Ciro, ele assina um decreto dando a liberdade para o povo de Israel retornar, regressar para a sua terra, então ali se cumpre uma palavra profética do Senhor, não é? De maneira que eles estavam naquele novo recomeço, dizendo, estávamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, e verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. É como semelhante ao rio que desce do monte, não é? E ele encharca a terra. Então, as bênçãos de Deus, como estavam ali no monte, retidas por causa do período de inverno rigoroso, quando o verão vinha chegando, não é? Um novo período de tempo, uma nova estação. Então esse gelo ele se derretia lá do pico da montanha e ele descia para, enfim, regar a terra. Então as bênçãos de Deus, elas são tamanhas, elas são sem medidas. Elas estão por vezes, não é? Em um lugar alto, em um lugar elevado, mas creia que aquele que promove a tua libertação, aquele que abre as portas para a tua liberdade, ele tem bênçãos que serão desprendidas do céu e alcançarão a sua vida em o poder que há em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus neste Salmo de número 126, ela declara exatamente isso, não é? Como as águas do rio Negueve, não é? Essas águas que estavam em cima, elas descem para baixo. Exatamente como a semelhança de uma árvore frutífera. Os galhos que são os responsáveis por
reter o fruto, desenvolver o fruto, à medida que esse fruto ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, esse fruto ele vai fazendo os galhos pesarem, os galhos descerem, né? Então, a sua vida e a minha vida são semelhantes também a árvores que produzem fruto. À medida que a nossa fé ela vai sendo exercitada, à medida que nós vamos nos conectando, nos aproximando, nos exercitando em fé para com o nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, então nós vamos produzindo resultados de novidade de vida. Esses frutos eles serão desejáveis porque outras pessoas elas serão atraídas, elas provarão e experimentarão também dessa novidade de vida, que é exatamente o seu testemunho, o meu testemunho, uma vida voltada para Deus, uma vida de oração. Então, esses galhos ficarão pesados. Isso, como disse um escritor chamado Antônio Gilberto, em seu livro, o Manual da Escola Bíblica, ele citando ali acerca dessa ilustração, ele disse que os galhos que mais produziram frutos foram aqueles que mais se abaixaram. Então, a busca, a perseverança, por isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no verso 42, diz que depois da ascensão, depois que Jesus ele subiu aos céus, então as bênçãos, daí que elas não ficaram retidas mesmo, não é? Elas emanaram de cima para baixo. Os discípulos estavam humilhados, eles estavam prostrados, mas também estavam perseverando, permanecendo em oração na presença do Senhor. Quando então, lá em Atos 2, ouviu-se um som de um vento intenso e forte que soprou sobre todos que estavam dentro daquela casa, e eles começaram a falar em uma nova linguagem, né? E como que também línguas eram repartidas pelo fogo, e eles passaram a desfrutar, a experimentar da plenitude, da totalidade da presença do Espírito Santo de Deus, que deu a eles um inovar. Eles experimentaram presentes, dádivas, dons do céu, porque eles haviam se abaixado, né? Eles estavam dobrados, eles se dobraram. Então, eles só poderiam se levantar e prosseguir e avançar na missão que Jesus de Nazaré havia iniciado. Eles só poderiam dar continuidade a partir do momento que eles se sentissem capacitados, que eles estivessem revestidos, que eles tivessem condições de produzir fruto, não só, o fruto do próprio arrependimento, mas também frutos como abençoar, estender a mão, compartilhar, realizar curas, operar milagres na vida de outras pessoas. Então nós fomos chamados exatamente para também cumprirmos esse propósito na terra. Tenho aqui das vezes que nós realizamos lives, eu tenho dito que existem 5 propósitos, segundo os estudos do Dr. Rick Warren, o escritor do livro Uma Vida com Propósito, segundo os seus estudos apurados deste doutor norte-americano. Nós temos 5 razões por que nós viemos para este planeta, e um deles é de nós servirmos uns aos outros, baseado no mandamento que Jesus, ele lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, ele declarou: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como nós somos iguais, em corpo, alma e espírito, ou seja, temos todos a mesma natureza humana, carente, necessitada de receber da parte de Deus, e Deus já veio humanamente para habitar entre nós, como está escrito no Evangelho de São João,
no capítulo 1, não é? No verso 14, a palavra, o sonho, o projeto, não é? O plano, o desejo de Deus se fez carne, se fez homem, humano, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, tudo que ele podia fazer, ele fez, ele compartilhou, ele se multiplicou, ele se deu a beber àqueles que estavam sedentos de alma, não é? Ele se deu a alimentar aqueles que estavam famintos de alma, não é? Ele foi luz, não é? Porque naqueles tempos, quando a noite chegava, então era uma escuridão total. Nós certamente, em algum momento, não é? As nossas vidas já nos vimos num breu, numa escuridão, com muita dificuldade de locomoção, de deslocamento. Inclusive, nós não nos sentimos com tanta disposição para trabalhar durante o período da noite. Por vezes, sim, existem tantos que descansam durante o dia para poder trabalhar à noite, uma vez que lhes foi dada essa alternativa ou esta única opção de trabalhar no período noturno, mas por natureza, quando a noite vai chegando, a gente vai se sentindo desmotivado para fazer, para realizar, para acontecer, para construir, enfim, não é? Para desenvolver alguma tarefa, alguma atividade. Se alguém lhe propõe, não é? Então você já automaticamente, por natureza, se recusa. Não tenho mais essa motivação pela parte dos sonhos, os compromissos, não é? Então nós descansamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Nos alimentamos da sua presença, nos alimentamos da sua palavra, não é? Da sua água viva, nós passamos a beber. Isso vai nos fortalecendo, isso vai nos dando condições para nós irmos muito mais além nessa caminhada. Nossa vida na Terra, ela é uma caminhada diária, não é? Eu citei aqui outras vezes, são textos da Bíblia marcados na minha memória, não é? E o que representa essa caminhada diária. Então, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, verso 46, havia um personagem, não é? Que foi citado tanto pelo apóstolo São Marcos, como também Lucas, também Mateus, acredito. Eles fizeram a descrição de um homem que tinha a sua vida paralisada, não avançava, não progredia, não desenvolvia, não tinha rumo, não tinha direção, vivia à beira, vivia à margem. Quantos estão vivendo hoje à margem, não é? Quantos estão paralisados, quantos não progridem, não avançam, não crescem, não é? No aspecto afetivo, no aspecto intelectual, não é? No conhecimento, na formação profissional, na vida espiritual, na vida ministerial. Quem tem um chamamento específico de Deus para si, tem experimentado uma vida paralisada, passou a olhar para baixo, não consegue mais olhar ao longe, não é? Lá no livro, segundo escreveu Wim Malgo, né? Chamado a orar, ele fala de alguns obstáculos à oração. Um deles é o desânimo. O que significa desânimo? Significa não olhar ao longe o bastante. Nós temos essa imagem aqui, não é? Detrás de mim, e que nos faz agora, nesse instante, juntos, praticarmos o que significa ter ânimo, não é? Você olhar ao longe, lá para o horizonte, olhar distante, né? Ter um alvo. A vida, ela é também, semelhantemente, nossa vida de fé, a esta visão. Nós temos uma visão do futuro, uma visão da eternidade, uma visão do céu, né? que simboliza a presença, a companhia de Deus, a eternidade, a vida eterna. Nós temos esta visão, para lá que nós estamos caminhando, né? O próprio Abraão, quando saiu da sua terra, ainda chamado Abrão, pai das alturas,
ele saiu como que indo para uma terra ainda desconhecida, que não era sua, mas Deus já ali havia prometido que se tornaria a sua descendência, ela ocuparia essa terra. Então ele saiu como que vendo o invisível, olha só, não é? Por isso ele é reconhecido pelas nações, não só de Israel, mas também pelos árabes, não é? Pelos muçulmanos, como o pai da fé. Então, realmente, porque ele saiu naquele tempo já, como que vendo o invisível, crendo, confiando de que, ainda que ele pisasse numa terra que ainda não era sua, mas a sua descendência conquistaria. Quero te dizer que nós também somos, não é, no sentido, no aspecto da fé, somos como que filhos de Abraão, porque nós cremos no mesmo Deus, estamos olhando para o invisível, isso então nos faz prosseguir, avançar. A vida, ela é feita exatamente disso, de propósitos, não é, de alvos a serem alcançados, porque do contrário nós ficaremos sem rumo, nós ficaremos sem direção. Nós não nos levantaremos a cada nova manhã com propósito, não fará sentido. Nós como que levantaremos porque o sono terá cessado, mas não haverá sentido, não haverá, não é, nenhuma disposição para ir a tal lugar, porque não existe uma missão a cumprir, não existe uma tarefa, não é, a realizar, não existe um alvo a ser alcançado. E era semelhantemente como se encontrava Bartimeu, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Ele estava sem visão, não é? O texto diz que ele era cego, ele estava mendigando, ou seja, por ele ter uma vida paralisada, então ele não tinha nada para dar, ele só esperava de alguém receber alguma coisa. Então Jesus, quando veio para habitar entre os homens, ele tinha muito para dar, para oferecer. E ele se revestiu de humanidade, ou se vestiu de humanidade. E quando ele passou pelo processo da tentação e saiu de lá aprovado, ele saiu no poder do Espírito Santo para dar muito mais de si mesmo. Não é? Então ele mesmo falou: ninguém toma a minha vida, ninguém lança a mão da minha vida, eu mesmo voluntariamente a entrego, eu mesmo voluntariamente a dou. Não é? Semelhantemente a Abraão, quando Deus lhe pede o seu único filho, ele poderia ter dito, como dizem alguns comentaristas, alguns pregadores, né? Ele poderia ter dito: Senhor, não queres Ismael, o filho da escrava, né? O filho da serva, filho de Agar, não é? Então Deus diria para ele, se Abraão tivesse feito essa proposta: eu não quero aquilo que você não valoriza, Abraão, eu quero aquilo que você dá muito valor. Por isso que quando nós nos desprendemos para entregarmos o nosso dízimo, exercitarmos a prática do dízimo, da oferta, Deus está ali nos contemplando e vendo se nós estamos desprendidos ou estamos apegados, não é? Se nós valorizamos o muito, se nós desvalorizamos o pouco, se nós nos retemos e não damos, não entregamos. Esse é um exercício, uma prova, não é? Uma vez que nós estamos passando por períodos de prova, a nossa vida ela se constitui de períodos de prova, chamados períodos dispensacionais, né? São períodos de tempo a que o homem é submetido quanto à sua obediência ao seu Criador. Então nós estamos passando pelo período da graça, não é? Um período de portas, podemos dizer, escancaradas para o perdão, reconciliação, regeneração, santificação, justificação, não é? Então eram poucos que experimentavam isso nas dispensações passadas, da inocência, da consciência, do governo humano, dos patriarcas, da lei principalmente, que foi uma dispensação, um período muito longo, não é? Então pouquíssimos experimentavam. Hoje todos nós podemos
não é? Experimentar, e ainda muito mais da companhia, da presença, não é? Da graciosidade, do encanto, da beleza, da presença do próprio Deus, não é? Que antes ele estava ao lado, antes, no Primeiro Testamento, também conhecido como Antigo Testamento, ele se manifestava em aparições, pastores, ou nossa cura. Então, ele se manifestava através de títulos, através de aparições, através de feitos fenomenais, extraordinários, fora do comum. Não é? Agora ele habita em cada um de nós. Não é? Ele está dentro internamente, nós podemos senti-lo, experimentá-lo. Então, isso é graciosidade, de dosidade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo, não é, este período em que todo aquele que rejeitar o Espírito Santo, não é? Jesus dissera, ali no Evangelho de São Mateus, que quem blasfemar contra o Espírito, contra Jesus, o Filho, contra o Filho do Homem, recebe perdão, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão, não é? Nem aqui, nem no tempo vindouro. Por quê? Porque está perdendo a grande oportunidade, desperdiçando a grande oportunidade. Como diz aos Hebreus, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, não é? Da necessidade de se apropriar da justiça que está revelada em Cristo Jesus, não é? E do juízo que virá sobre aqueles que não lançarem mão deste benefício da graciosidade de Deus. Quem não crê já está condenado. Então, juntos nós e tantos que chegarem, não é? Tomem posse, se apropriem, não lance mão. Aí eu digo, não abra mão, não é? Faça como Jacó. Ele disse: eu não deixarei a minha bênção enquanto essa bênção dela eu não me apropriar. Quando o anjo se materializou e disse a ele: olha, já está amanhecendo, Jacó, deixa eu ir embora. Ele disse: de maneira nenhuma, eu não te deixarei. Então lance mão da cintura, não é, do Senhor, o nosso Deus. Diga: Senhor, de joelho prostrado em oração eu vou perseverar, permanecer em todo o tempo, para que a tua bênção, Senhor, aquilo que eu estou pedindo venha a ser alcançado, porque eu sei que é de conformidade com a tua palavra. Deus abençoe Manuel Evaristo, mais uma vez a Luísa Guimarães, também a Lina de Souza, a Maria. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela companhia de cada um, não é? Nós esperamos, não é? Estamos nessa esperança de que nós nos tornemos mais frequentes, possamos, não somente pela parte da tarde, mas pela manhã, bem cedo, tendo uma nova agenda, uma agenda pessoal de tempo disponível para deixar Deus fluir, não é? Também ao meio-dia, quem sabe às 21 horas, à meia-noite, não é? As possibilidades existem desde que nós tenhamos o nosso tempo disponível e também que nós tenhamos um ambiente apropriado, não é? Uma estrutura, um local bem equipado, não é? Com qualidade de som, com equipamentos, com microfones, com aparelhos que nos deem também a oportunidade de nós fazermos podcasts, como são chamados atualmente, não é? A gente poder dialogar, poder conversar, poder convidar pessoas, podermos fazer períodos de oração, de intercessão, estarmos compartilhando com aqueles que estiverem conectados conosco para que também recebam as bênçãos de Deus. Então, nessa tarde eu quero aqui já me despedir, não é? Cumprir aqui com o meu desafio nessa tarde e graças a Deus pudemos aqui compartilhar um pouco da sua palavra, junto com você. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo e, como dissemos, esperamos estar com mais frequência nos conectando a você e compartilhando daquilo que Deus nos tem dado para que também a sua vida seja abençoada. Abençoe o Senhor Jesus
a sua vida, Silvana, Ivane Santos, Rosa Marangon, não é? Deus abençoe Jairo Roots, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até breve. E nos acompanhe no perfil. Nós temos já orações que estão gravadas e como são orações dirigidas pelo Espírito Santo, então são orações eternas, são orações que duram para sempre, né? Então é só conectar este perfil, André Hilson, e você estará recebendo ali oração, intercessão. Tome posse, estenda a sua mão, declare: é minha essa bênção, é minha essa cura, é meu esse renovo, essa restauração, essa porta aberta. Então estão disponíveis ali vídeos de 1 minuto, né, para que a sua vida seja abençoada e diariamente abençoada. Até breve, até logo, e mais uma vez, obrigado a todos vocês.